Caros professores, neste vídeo nós vamos aprender como criar a ferramenta questionário. Este material, este vídeo, ele será disponibilizado pelo mínimo em 3 vídeos, de 3 a 4 vídeos. O primeiro vídeo, que é este, ele corresponde à formatação da máscara do questionário, que posteriormente receberá a inserção das questões, que pode ser variadas, de múltipla escolha, associação, verdadeiro ou falso, arraste e solte na imagem, questões que você pode direcionar e arrastar o texto, dentro de cada uma das peculiaridades de cada disciplina, que porventura vai utilizar um ou outro tipo de questões. E alguma que vai utilizar, ou elas em geral, que vão utilizar questões de cunho universal, como por exemplo a múltipla escolha. Mas para inserir as questões, é necessário primeiro criar a máscara que dá acesso ao link do questionário e definir algumas posturas que o professor queira ou não priorizar enquanto questionário como instrumento de avaliação. Para tanto, nós já estamos com a edição ativada. Vamos no tópico que nós temos interesse então para desenvolver o questionário. Eu vou vir aqui no tópico número 2, que nós já estamos trabalhando, adicionar uma atividade. Como é a atividade? Na guia atividade, procuramos questionário, selecionamos, pedimos para adicionar o questionário. E venhamos aqui para expandir tudo, que serão os campos que nós vamos aprender. O nome é o nome que vai dar acesso para o aluno ao questionário. Então, eu vou utilizar hipoteticamente questionário Era Vargas, de acordo com o tema que eu estou trabalhando com os meus alunos, certo? Na introdução, eu já deixei previamente salvo no texto do Word uma introdução a respeito. Então, eu irei copiar, Ctrl C, e vou colar, Ctrl V. Vou clicar nesta guia para poder ter acesso ao editor de forma ampla, alternar o modo de tela cheia. Alterno. Veja, este questionário é composto por questões variadas. Então, estou me referindo que pode ser múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, enfim. Seu conteúdo refere-se aos capítulos 8 e 9, sobre a Era Vargas. Então, o tema que o aluno vai estudar. É preciso compreendê-lo, o questionário, como um estudo dirigido, onde o acesso ao conteúdo do livro será o mediador para responder às questões propostas. Percebemos. Vamos dar um exemplo. Estou fazendo esse questionário para que ele desenvolva em casa e ele terá o seu material de consulta. Eu poderia desenvolver esse questionário na sala AVA e poderia não disponibilizar a consulta. Então, a forma como o professor vai avaliar a sua intenção, né, varia de professor para professor. O instrumento é o mesmo. Teremos 2 tentativas para sua resolução, considerando as eventuais características que pode haver de conexão com a internet. Por que 2? Porque ao fazer uma tentativa, se porventura faltou luz no bairro, ao faltar luz no bairro e extrapolar o período de tempo que o aluno tinha para fazer o exercício, o mundo automaticamente fechará o questionário e ele perdeu a tentativa, tecnicamente, sem ser de responsabilidade sua, uma eventualidade, uma circunstância que tenha ocorrido. 2 tentativas lhe permite, desta maneira, retornar ao questionário e continuar o seu processo avaliativo. Dentre essas 2 tentativas, nós vamos ver posteriormente, eu posso considerar a nota mais alta, eu posso considerar a média, eu posso considerar a primeira nota, o que eu tiver por interesse. Além disso, consideramos, não esqueça de respondê-lo dentro do limite de tempo disponibilizado, boa avaliação. Então, a introdução é a caracterização que eu dou para o aluno quando ele terá o acesso. Poderia disponibilizar uma imagem representativa aqui da Era Vargas? Poderia. Venho aqui e insiro uma imagem. Posso inserir um texto? Posso inserir um texto. Dentro da introdução já posso caracterizar o tema, não é o questionário em si, é o tema. Bem, aí nós vamos baixando. Nós temos aqui a duração. Se eu quero expor a duração, ela ocorre de 2 maneiras. Eu posso clicar em habilitar. Veja, 22 de maio de 2016, às 19. Vamos considerar que ele vai abrir esse questionário hoje, que ele tenha sido aberto, às 9 horas da manhã.
Então, às 9 horas da manhã, eu abri o questionário e vou deixar ele disponibilizado por 7 dias. Então, ele vai ficar disponível até o dia 29 de maio. Até que hora? Vou utilizar uma data baliza. Até às 22 horas, considerando o horário dos alunos. 22 horas. Perceba, do dia 22 de maio, hoje, até o dia 29 de maio, eu tenho um tempo de uma semana para respondê-lo. Se eu quiser que o meu aluno, dentro deste período de uma semana, responda o questionário livremente, eu não defino nenhum minuto, nenhuma quantidade de minutos para que ele responda. Porém, se eu quero que dentro de um período de uma semana ele responda o questionário no mínimo ou no máximo em 60 minutos, 45 minutos, 120 minutos, eu clico em habilitar e defino a quantidade de minutos. Exemplo, vou fazer uma avaliação de 45 minutos, ele vai estar em casa. Então, dentro do período de uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até a outra segunda, eu tenho esses 7 dias para responder. O aluno passou na segunda, passou na terça, na quarta-feira de meio-dia ele acessou o questionário. Se ele acessou na quarta-feira de meio-dia, considerando que eu tenho 45 minutos para responder, logo, meio-dia e 45 ele tem que ter concluído a resolução do questionário, certo? Então, definir o tempo que ele fica aberto e a duração que ele terá de responder, ou posso deixar livremente. Notas. Aonde está notas, nós temos categorias de nota, está escrito não categorizado, deixamos dessa medida. Vamos avançando. Tentativas permitidas, ilimitado? Não, vou colocar como eu anunciei na introdução, 2 tentativas. Posso colocar mais? Posso. Posso colocar uma? Tenho a possibilidade, mas vou deixar 2. Meta e avaliação. Bom, meta e avaliação pode ser o seguinte, a primeira tentativa. Então, o aluno ele fez o questionário, ele tirou 6. Mas ele não está contente com a sua nota, ele quer melhorar. Ele vai lá e refaz o questionário. Ele tira 9. Perfeito. Porém, eu vou considerar a primeira tentativa. A segunda foi apenas uma possibilidade dele melhorar o seu processo de aprendizagem. Ou eu quero que ele fique com a nota mais alta. No primeiro questionário, ele tira 7. Aí ele vai refazer o questionário e, porventura, dá algum problema, ele tira 5. Bom, então ele vai ficar com a nota mais alta, né? Ou ele tirou 5 no primeiro questionário, ele vai refazer e ele tira um pouco mais. Bom, se ficasse a primeira nota, ele ficaria com um prejuízo. A última tentativa. E eu posso colocar a nota média. Eu quero que o aluno faça 2 tentativas, mas ele terá de fazer as 2 tentativas. Na primeira ele tira 8, na segunda ele tira 6. 6 mais 8, 14. Ao dividir por 2, 7. 7 é a sua média. No meu caso, eu vou selecionar a nota mais alta. No layout, nova página, cada pergunta? Não. Eu vou colocar todas as questões numa página. Por quê? Porque funciona como nós estamos vendo, com essa barra de rolagem. Quando você faz um questionário, neste canto esquerdo, fica disponibilizado, a gente vai ver posteriormente quando anexar o questionário, fica disponibilizado as questões que você está respondendo. Se ficar uma questão por página, ele tem que passar a página horizontalmente. Neste caso, como eu pedi que fique considerada todas as questões de uma página, nós trabalhamos com ela verticalmente, que é esse formato aqui da barra de rolagem. Isso evita com que ele clique 1 ou 2 vezes por engano no botão próximo, que vai passando o questionário, e porventura deixe uma ou outra questões em branco, o que o Moodle não avisa para ele. Então, nessa condição aqui de verticalidade, fica mais acessível para o aluno e melhora a possibilidade de não dar erros, dele deixar alguma questão em branco, certo? Bem, misturar entre as questões? Sim. Então, eu vou misturar as questões, vai misturar entre as perguntas também. Feedback adiado, nós deixamos como estamos. Opções de revisão. Veja, eu aconselho, enquanto docente, que nós deixamos apenas a marcação notas selecionado, tanto após a tentativa, quanto até o final. Por quê?
ele resolveu a primeira questão. Se eu destacar a resposta correta, bem, e ele tem 2 tentativas, é certo que ele vai copiar a resposta correta e vai marcar numa sequência as respostas exatamente corretas, obtendo a nota mais alta. Certo? Então não é esse o nosso objetivo. Mais tarde, quando ainda estiver aberto, ele concluiu, mas ele pode passar a resposta para o colega? É uma dúvida. Bem, então nós só destacamos a nota. Mesmo após o fechamento do questionário, não é necessário ele ter a resposta? É. Mas como nós temos uma educação presencial, nós vamos chegar para o aluno e esse feedback vai ser dado automaticamente para ele quando nós chegarmos em sala de aula e comentarmos sobre aquela avaliação que nós desenvolvemos. Então, deixamos no Moodle apenas a nota como forma de conferência, certo? Aparência. Na aparência, selecionamos uma imagem pequena, porque é a imagem do aluno. Casas decimais já vêm mostradas como as duas. Feedback geral, eu acredito que não há necessidade. O que são feedbacks? Se você tirou 10, você coloca para o aluno. Muito bem, parabéns, você teve uma ótima compreensão dos seus estudos. Se você tirou 5, terá de melhorar em virtude de que não teve um empenho tão grande ou não conseguiu o mesmo progresso usando esta ferramenta. Você faz esse vínculo em sala de aula. Esses feedbacks funcionam na educação à distância, quando o professor ele não tem o contato direto com o seu alunado e ele precisa então ter uma ferramenta de interatividade num tempo que ele não vai estar presente. No nosso caso, acredito que não é necessário preencher. Preenchido a máscara comum, salvar e voltar ao curso. Veja, ao salvar e voltar ao curso, nós criamos a máscara do nosso questionário. Voltamos lá, questionário era Vargas. Clicamos no link. Ao clicar no link, veja, esse questionário é composto por questões variadas, ele me dá as informações que eu coloquei para o aluno, poderia ter uma imagem aqui, como eu falei, podia ter um texto introdutório. E o Moodle também destaca algumas características. Tentativas permitidas, 2. Este questionário será aberto no domingo, 22 de maio, às 9 da manhã. O questionário será fechado domingo, às 22 horas. Duração máxima, 45 minutos. Meta-avaliação, a nota mais alta. E ele informa para mim, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Para nós docentes, é a hora de clicarmos em editar o questionário. E ao editar o questionário, poderemos então inserir as questões. Mas isto já é conteúdo para o nosso próximo vídeo.